Olá! Assédio não é brincadeira, assédio é crime e está no Código Penal. O tema vem sendo discutido em todo o mundo. O Senado também fez esse debate. A prova do assédio moral é difícil? É, mas não é impossível. Todo assediador deixa o rastro. Quanto mais poder as mulheres têm, maior é a violência. A violência, na forma como ela se manifestar em assédio de qualquer outra maneira, ela tem que ser nominada e tem que ser denunciada. A Comissão de Assuntos Sociais reuniu quem conhece o assunto, quem combate e quem sofre o assédio no trabalho, no cotidiano. O Em Discussão está começando. O mundo dividido entre o rosa e o azul. Essa, sem dúvida, é a causa, é a grande origem das violências que nós sofremos por séculos e séculos. Os papéis que nos são desenhados desde a nossa existência. O papel da mulher, um papel voltado para uma segunda colocação na sociedade, uma forma de ser vista como um ser de segunda categoria social. A gente tem conseguido avançar. Lei Maria da Penha tem sido uma ferramenta muito importante para nós, operadores da lei, no que se refere à violência praticada no espaço familiar, nas relações afetivas. Mas, quando a gente chega na questão da violência contra a mulher, quer o assédio sexual, quer o assédio moral, quer as violências psicológicas que são experimentadas no nosso dia a dia, as ferramentas ainda nos são muito tímidas. Essa oportunidade ela é de grande importância, porque nós não temos, por exemplo, uma lei que incrimine o assédio moral. A grande problemática das mulheres que sofrem a importunação ofensiva nos meios de transporte, por exemplo, eu não posso aplicar o artigo 216, que é do assédio sexual, porque o assédio sexual, ele está previsto no 216A como constrangimento com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual de alguém, quer dizer, a vítima pode ser homem ou mulher, o autor desse fato pode ser tanto o homem como pode ser a mulher, mas desde que ele prevaleça da sua condição de superior hierárquico, ascendência inerente ao exercício de cargo, emprego ou função. Eu já tive essa situação na delegacia, do superior hierárquico trancar a funcionária num espaço de um depósito de roupas da lavanderia e violentá-la à força. Mas ele já vinha cometendo contra ela o assédio sexual, dizendo, se você podia sair comigo, a gente podia ter alguma coisa, olha que eu te transfiro, olha que eu dou um jeito de você ser demitida, porque ela era terceirizada, ou na melhor das hipóteses, eu te transfiro para um outro lugar. Só que ele não se contentou, ela não denunciou o 216A, e ele acabou chegando numa situação de estupro. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que o 216A, ele tem uma pena máxima de 2 anos. Se a gente realmente não tiver profissionais muito envolvidos com essa causa, vai acabar se fazendo uma composição, onde, quando muito, vai se pagar uma cesta básica. Então, isso traz muita indignação à vítima e com toda razão. E é de suma importância que a gente possa fazer alguma adaptação na legislação. Eu fico pensando, por que o 216A ele não trouxe no caput o assédio sexual de um modo geral, inclusive para o caso do meio de transporte, e por que não o assédio sexual no trabalho como uma qualificadora do crime com uma pena maior? Seria de grande valia para nós, viu, senadora? Se a senhora puder abraçar essa causa, nós teríamos mais instrumentos para trabalhar. Eu fiz um projeto de molestamento e o senador Humberto Costa também fez. O dele é restrito a meios de transporte, o meu é molestamento em todas as áreas. Assim como nós somos muito menos aqui do que na população em geral, a gente acaba tendo que brigar muito para que os projetos de mulher entrem em votação, no sentido que nunca são prioridade, não são considerados importantes, mas acabam sendo votados em virtude dessas circunstâncias, que a mulher às vezes consegue fazer as coisas acontecer, mas não é do jeito que a gente um dia vai conseguir fazer a coisa acontecer.
Assédio sexual, moral, psicológico, a dificuldade em comprovar o crime, a credibilidade da vítima. Para começar, assédio seria aquela situação de intimidação, humilhação, perseguição no ambiente de trabalho. O assédio sexual, por sua vez, seria também essa reiteração de insistência impertinente, de perseguição, de humilhação, de intimidação, e aí já com conotação sexual. No Ministério Público trata essa situação do assédio sexual como efetivamente de discriminação em razão de gênero. Por quê? Porque acontece em grande número em relação às mulheres, e aí cito algumas. Telemarketing, tem muito mulheres, e tem situações escandalosas de assédio moral e assédio sexual. Consequências para a vítima, para o assediador e para o empregador. Para a vítima, normalmente gera adoecimento, né? Porque a pessoa que fica ali no trabalho se sentindo assediada, seja moralmente, seja sexualmente, ela vai ali entrando num estado de adoecimento e de situação perturbadora, né? Emocionalmente. Para o assediador, ele pode ser tanto o superior hierárquico, o que não embora a lei que conceitua assédio sexual, que é o artigo 216A do Código Penal, coloque como elemento do crime que o assediador seja o superior hierárquico, para fins trabalhistas, não. O assediador pode ser o colega que senta do lado. O colega que senta do lado, se ele for assediador, ele vai ser... chegando essa notícia ao empregador, vai ser cobrado desse empregador que pelo menos tome a atitude de mudar aquela pessoa de ambiente, de transferi-la de estabelecimento, ou quem sabe até uma justa causa. E a prova do assédio moral. A prova do assédio moral é difícil? mas não é impossível. Todo assediador deixa um rastro. Manda um WhatsApp, deixa alguém ouvir. Então, é preciso que essa pessoa que se senta assediada, ela peça ajuda de alguém. É preciso que haja algum indício também para que se possa agir, né? Que é complicado também partir para criminalizar uma pessoa sem ter o mínimo de indício. Hoje em dia, a cada 3 mulheres, uma sofre algum tipo de violência. A cada 1h30, uma mulher é morta no Brasil, o que faz com que nós sejamos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Principalmente, aqui eu também chamo a atenção desse recorte, das mulheres negras, tanto do assédio sexual e moral nas empresas. E também nós temos a cada 15 segundos uma mulher que sofre algum tipo de violência no Brasil. Eu pergunto para vocês e faço essa reflexão. Onde a mulher sofre mais violência? Existem 2 lugares. 2 lugares. O primeiro lugar é dentro de casa, onde nós estamos mais seguras, ou seja, onde nós deveríamos nos sentir mais seguras. E o segundo lugar é o trabalho. É dentro do trabalho que as mulheres sofrem mais violência, seja internamente ou seja no transporte entre a casa e o trabalho, ou na porta do trabalho, onde o agressor sabe que a vítima irá percorrer naquele local. Aqui eu trago outra forma de violência, que é a psicológica, como nós estamos falando de assédio moral e assédio psicológico, que é aquela violência que não deixa marcas aparentes e que é difícil, como bem disse a Procuradora do Trabalho, de provar, mas não é impossível. Nós estamos tendo um avanço nas provas e no sucesso de condenações por violências psicológicas. São aquelas que não deixam marca, mas isolam, desqualificam moralmente, intelectualmente a mulher, humilham, depreciam em público. Ele comete uma verdadeira desmoralização dessa mulher, seja na vida privada, seja na vida profissional. Eu quero lembrar aqui um caso que eu peguei na semana retrasada, em que, insatisfeito com as investidas sexuais do homem contra a mulher dentro do ambiente de trabalho, ele acabou divulgando os nudes, as fotos íntimas, em todo o e-mail institucional dessa empresa, trazendo um prejuízo inestimável para essa mulher que estava em franca ascensão profissional. Os assédios são diferentes formas de violência. É isso que eu quero chamar a atenção. Diferentes formas de violência contra a mulher que ocorrem nos ambientes públicos de trabalho
e isto são expressões do poder ou do domínio masculino. Essa é a questão fundamental. E como já foi dito aqui pelas colegas da mesa, nós continuamos sendo mulheres de segunda, nós não somos mulheres de primeira. E aqui eu queria trazer um exemplo pessoal, me desculpem, mas muito rápido. Eu tenho uma filha que casou no civil e, quando terminou o casamento, o juiz de paz disse, bem, então, Natália, agora, depois das declarações de amor, etc., agora é só assinar para ter a certidão de casamento assinada para finalizar. Aí ele tira uma caneta, ele tem a faixa da República, né? Da caneta, Natália vai se abaixar para assinar, ele diz, atenção, assine na segunda linha. Né? Então, quem assina na primeira linha? Né? Então, o patriarcado simbólico está posto. Né? Quer dizer, você é uma mulher de segunda, você assina na segunda linha. De acordo com os dados da OIT, não é? 52% das mulheres já sofreram assédio em algum momento da sua vida laboral. Não é? Ou seja, no Brasil, não há estatísticas mais precisas em relação a esse tipo de violência. O assédio moral, embora no plano jurídico não há uma lei específica que lida com o assédio moral no Brasil, pois trata-se de um conceito relativamente novo em sua designação, o assédio moral pode ser definido como exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, sobretudo no ambiente de trabalho. Né? A atitude de constranger desestabiliza a outra pessoa, força a agir de acordo com desejos e com os desejos e as intenções daquele que assedia. Né? No geral, são identificados 3 elementos que identificam, eu repeti aí, desculpe, o assédio moral, a repetição, a persistência, a violência psicológica e a finalidade destrutiva. Nas universidades, nós temos as ouvidorias. E nós temos, nas universidades, as ouvidorias, está sendo criados os comitês de ética. A ouvidoria e o comitê de ética vão servir necessariamente para construir uma cultura auditiva, para a gente poder escutar. Não é? E eu tenho uma experiência bastante longa nessa questão da violência contra as mulheres, e ainda há, tanto no sistema de justiça quanto na segurança pública, um problema. Há uma escuta, mas não há uma credibilidade. As mulheres não são críveis. Eu acompanhei dezenas de audiências, acompanhei dezenas de pessoas na delegacia e, necessariamente, as mulheres não são credíveis, não têm o crédito. Negra, pobre, mulher transexual. A definição é dela própria, em um depoimento forte, um desabafo. Eu gostaria de começar minha fala dizendo que esse é um lugar muito opressor para mim, que sou mulher trans, que sou negra, que sou preta, que sou periférica, pobre. E falar de assédio relacionado à população trans dói, né? Porque a primeira e principal forma de assédio que a gente sofre é que a gente não tem acesso ao mercado. O mercado de trabalho não abre as portas para a gente, isso é visível. É tanto que tem tantas meninas aí se prostituindo porque não tem acesso ao mercado de trabalho. E quando a gente tem algum acesso ao mercado de trabalho, são subempregos. Não desvalorizando quem trabalha nesses subempregos, mas é que para a gente só tem isso. Isso é uma forma de assédio moral muito grande. Né? Assédio esse que é a sociedade que cria quando ela impõe padrões, impõe regras absurdas com relação a tudo. Né? Eu lembro de uma vez que eu trabalhava numa pousada e a senhora da pousada falou para mim que no Brasil quem vai para a cadeia é pobre, negro e analfabeto. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser com você, porque não vai acontecer nada comigo. Né? Então, eu falo essas coisas, mas eu sinto uma dor tão grande. E estar aqui hoje, tendo esse momento de fala e poder, né, desabafar, porque essa é uma forma de desabafar, na verdade, as coisas que acontecem com a gente, que talvez a maioria das pessoas não saibam, ou não conhecem, ou não querem saber. Né? Então, é muito importante estar aqui hoje para falar sobre isso em um país que é tão preconceituoso, que mata a cada dia. Né?
O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Tem tantas leis, a lei do racismo foi aprovada há quanto tempo e ainda existe tanto racismo. Então, só leis não adianta. Leis sem estrutura, sabe? Eu acho que tem que começar lá desde o comecinho mesmo, da criancinha, educar, fazer com que ela entenda que nós somos pessoas, que nós existimos, que nós temos sentimentos, que nós amamos e que nós queremos viver. Nós não queremos ser mortas, nós queremos viver. Apesar de todo o preconceito, de toda a discriminação, de todo esse assédio, da falta de trabalho, a gente quer viver, mesmo assim, a gente quer viver. Primeiro, obrigada pela manifestação pessoal. A sua manifestação, ela tem tanto mais valor do que qualquer um de nós, porque você traz a tua vivência, né? E uma história muito dura que as pessoas não se expõem e que é muito bom que milhares de pessoas assistam tudo isso que você colocou, inclusive essa dificuldade de poder falar, porque é de sofrimento, é seu, né? E eu acho que dá muita credibilidade, é verdadeiro, e as pessoas têm que entender isso. E foi muito bom você poder se colocar e fazer essa exposição. Denúncia de um lado e a boa prática empresarial do outro. A seguir, o exemplo de quem faz da gestão um caminho para combater o assédio no trabalho. O que nós trabalhamos ali é que todo mundo tem a liberdade de pensar, de falar, de fazer, e é essa liberdade que tira o medo das pessoas. Então, é nessa busca que nós trazemos uma busca do clima organizacional mensurado. Nos 14 últimos anos, estamos entre as melhores empresas para trabalhar, mas nós temos auditoria, nós trabalhamos, nós temos ferramenta no sentido de trazer todos esses indicadores, né, de imparcialidade, respeito, confiança, credibilidade, orgulho, camaradagem. Olhamos muito a família, no sentido ali de trazer a família também para dentro de casa. Nós não queremos que nenhum colaborador não goste da segunda-feira, vibre pela sexta-feira, mas que ele entenda que a vida dele é um processo contínuo e que a casa ou a família, todos os dois lugares, eu gosto muito de estar. Eu tenho prazer e alegria de estar nesses dois ambientes, porque eles são todos dois importantes para a gente. No meu aniversário agora, teve uma das meninas, foi me abraçar, ela me apertava. Aí ela falou assim, doutora, tem 6 meses que eu trabalho na sua empresa e o que a sua empresa trouxe para mim foi segurança. Aquilo me fez trazer muita reflexão, porque em um período de demissões, ela fala segurança, em um período de assédio, ela fala em segurança. Essa palavra é profunda. Quando você disse dessa funcionária que falou que lá ela sentia segurança, e uma das coisas mais importantes na escola é o ambiente ter segurança emocional. E o que eu pude perceber é que na sua empresa é exatamente isso, que é isso que ela se refere, né? Segurança emocional, aqui eu tenho respeito, eu tenho uma segurança para me desenvolver, para fazer, para ir, para falar se eu não estou satisfeito. E como isso é importante, como é difícil conseguir. Uma vez me perguntaram o que eu fazia com aquele líder que batia na mesa. Eu até assustei, porque eu falei, eu nunca vi falar que no SEIBIN, em 33 anos, alguém bateu na mesa, porque essa pessoa jamais vai chegar à liderança. Uma pessoa que tem esse perfil, ele jamais vai chegar a ter um cargo de liderança dentro da empresa. Mais poder às mulheres, mais violência contra as mulheres. A denúncia e quando a vítima se cala por vergonha. Foi criado um grupo de trabalho neste ano de 2017, chamado GT de Gênero, justamente para abordar essas questões relativas à igualdade de gênero e ao combate à discriminação em razão de gênero. Deste grupo, foi extraído um trabalho muito interessante que resultou numa cartilha de assédio sexual no trabalho, perguntas e respostas, que foi realizada em convênio com a OIT. É colocar de forma muito objetiva, clara, como essa questão deve ser definida, como ela deve ser reconhecida no meio social, sobretudo nos ambientes de trabalho, e como se faz para combatê-la, né, que é o nosso objetivo primordial do Ministério Público do Trabalho. Mas ela está plenamente acessível no site do Ministério Público do Trabalho, mpt.mp.br, e também no site da Organização Internacional do Trabalho. Então, colocando no Google a cartilha assédio moral, MPT, OIT, ela vai aparecer, é facílimo de baixar.
e de imprimir também para a quem interessar. A nossa intenção é deixar claro para toda a sociedade que é preciso denunciar e realmente pedir ajuda para os órgãos competentes. Mas eu quero chamar a atenção também, rapidamente, para alguns motivos que levam as mulheres, as alunas, a não denunciarem. Culpabilização da vítima. Ela estava com roupa curta, ela deu atenção, ela queria ser promovida, ela não se dá o respeito, ela se insinuou. O medo de represália, expulsão da faculdade, da escola, do emprego, o isolamento, o cyberbullying que é feito com ela, a falta de apoio da universidade, da empresa e da escola e também a falta de confiança da mulher no sistema de justiça, a sensação de impunidade. Justificativa da violência sexual. Ele gostava de você, ele é um jovem, um empresário em ascensão, ele está sofrendo pressão, está passando por sérios problemas, justificando a violência contra a mulher. Ela também tem vergonha de ser tratada como vítima. A falta de informação das mulheres, principalmente em empresas. Para quem falar? Com quem falar? O que vai acontecer? E o efeito silenciador. A violência, muitas vezes, num primeiro momento, ela silencia, ela paralisa, ela congela a mulher. E depois que ela se dá conta e que ela tem acesso e que ela tem um apoio, pode ser tarde demais. Porque, como eu disse, a ação penal nos crimes de assédio sexual, que é o artigo 216-A do Código Penal, é de ação pública condicionada à representação, o que significa que a mulher tem 6 meses para oferecer a representação, para falar, sim, eu quero processar. E esses 6 meses, muitas vezes, é um tempo curto para a mulher ter coragem, romper o silêncio, a vergonha e ter o apoio da sociedade para essa denúncia. 8% das mulheres trabalhadoras, equivalente a 2 milhões de pessoas, segundo o OIT, já foram vítimas de assédio. Isso em termos do mundo ocidental. Estudo feito em 97 empresas no estado de São Paulo concluiu que 42% das trabalhadoras sofreram assédio moral, na Folha de São Paulo de 2012. Estimativa da OIT, já falei, não é? Margarida Barreto, que é uma pesquisadora da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, afirma que as mulheres são maiores vítimas do assédio moral, sendo que 65% das entrevistadas têm históricos de humilhações contra 29% dos homens. Aqui tem um dado importante que a gente tem que ter clareza, que quem é vulnerável ao assédio é porque provavelmente é portadora de uma experiência de violência no seu processo de socialização. Ou porque foi violentada, ou porque sofreu violência, ou porque presenciou violência no convívio doméstico. Ou seja, não é um determinante a 100%, mas é um elemento importante que a vulnerabilidade para ser assediada, ou ela se submete ou ela reage. Então, esse não é um elemento desprezível, não é? Acho que a gente precisa ser cada vez mais forte para a gente ter coragem de pegar essa bandeira, seja ela qual for. Hoje, a única bandeira que o homem respeita é a Lei Maria da Penha, né? E a gente precisa de ter outras bandeiras de respeito também. Quanto mais nós avançamos, isso eu percebo no dia a dia, nos processos. É como se a violência nunca diminuísse. Quanto mais poder a mulher adquire, conquista ou exerce, seja no seu ambiente privado, seja no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de poder, aumenta a violência. É impressionante como a violência não diminui, pelo contrário, a violência aumenta. Quanto mais poder as mulheres têm, maior é a violência. Porém, maiores também são os mecanismos de enfrentamento dessa violência, do qual eu faço parte aí diuturnamente. O assédio, ele se caracteriza como violência mesmo, quer dizer, é tanto a ação de quem pratica quanto o sentimento de quem é atingido por aquela ação. Então, se a pessoa se sente com um comentário de conotação sexual, ela se sente atingida, é assédio, sim, ainda que a intenção tenha sido de brincadeira, né? É muito diferente de um elogio que todas nós gostamos. Você está bonita hoje, ou você emagreceu, a gente adora isso, né? Uma
investigação de assédio, nunca, assim, raramente se houve menos de 6 pessoas, menos de 6 testemunhas. Muito raro. Por quê? É preciso, primeiro, nós estarmos convencidos para que, assim, até para tirar dessas situações, é a convivência ali, o emprego. Há muitas situações também, com relação a assédio sexual, em que a primeira resposta que se dá para contrapor a denúncia não, aí havia um envolvimento amoroso. Então, assim, é complicadíssimo isso. Então, não se faz uma investigação simples, é sempre uma investigação rigorosa e ouve-se sim o trabalhador. Esse sim é o primeiro a ser ouvido, para que ele traga o maior número, a maior quantidade de elementos possível para que a gente possa fazer uma investigação eficaz. A violência, na forma como ela se manifestar em assédio de qualquer outra maneira, ela tem que ser nominada e tem que ser denunciada. Porque a nominação é um ato político e ser denunciada é um ato de responsabilidade social e que a gente demanda que o Estado tome conta, né, através dessas pessoas tão capazes e competentes aqui presentes e outras mais, que façam alguma coisa pelas mulheres brasileiras. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.